Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política, às vezes. E veja, não foi por falta de aviso. É um pouquinho de política, às vezes, e chegou o dia. Hoje nós vamos falar do movimento Black Lives Matter. E eu sei, né, aqui no conteúdo do canal, que vocês preferem mais conteúdo ligado à educação em geral. Eu até fiz uma enquete, sim, sobre qual seria o tema pro próximo vídeo, e muitos de vocês colocaram para falar mais sobre reprovação, para explicar como é que funciona. E sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, não se preocupe, já na semana que vem, mas como essa semana eu já lancei um vídeo comentando o assunto, eu achei melhor diversificar, ainda mais porque tá em alta, graças a aquela influenciadora lá, que eu não vou falar o nome, então é bom esclarecer algumas coisas. Então, se você está a fim de embarcar nessa jornada, de conhecer um pouquinho mais sobre a luta antirracista e o movimento Black Lives Matter, fique depois da vinheta para conhecer o assunto. Bom, como eu falei pra vocês, teve toda aquela treta com aquela influenciadora que colocou em pauta e comparou o movimento Black Lives Matter com a KKK, Ku Klux Klan, né? É uma comparação bastante estúpida, uma comparação bastante burra, que mostra alguém que claramente desconhece o assunto, mas ela não falou como um cientista política, ela falou como uma criadora de conteúdo e ela conseguiu. Ela criou conteúdo, ela conseguiu atenção para ela. Foram feitos vários vídeos, ela foi lá parar nos tópicos do Twitter. Então, como assunto, como buzz, né, como barulho, funciona, mas como discussão política é absolutamente nulo. E se você se informa sobre política com influenciador, com tretinha na internet, você tá fazendo errado, né? É claro que é um pouco incoerente eu aqui como criador também me colocar acima, mas eu sou professor de história, eu estudo e ensino, né? Eu tenho essa responsabilidade de espalhar conhecimento e faz parte da minha área de formação. Mas vamos lá, vamos tentar ir direto ao assunto e ir por trás das polêmicas. Começando pela comparação que foi feita pela menina aí. O movimento Black Lives Matter e o movimento do Ku Klux Klan. Primeira coisa, a comparação ela não funciona porque um movimento é lá do começo do século XX, final do século XIX, e o movimento Black Lives Matter é do século XXI, de 2013. Então, temporalmente, não tem nada a ver um com o outro. A KKK é uma organização formalizada, ou seja, tem membros, tem uniforme, tem regras e etc, né? O movimento Black Lives Matter não é uma organização formalizada. Você não precisa se filiar, você não precisa se inscrever, você não precisa ser autorizado de alguma forma a participar. É um movimento que ele está dentro de um guarda-chuva de uma hashtag. Você usando a hashtag, você já faz parte do movimento. Você já está dentro da sua membresia, né? Você não precisa ter um processo formal. Então já tem duas coisas bem diferentes, né? E o movimento KKK, ele prega a segregação. Já o movimento Black Lives Matter não está falando em separação de raças e etnias. Alguns membros talvez cheguem a isso, mas o núcleo do movimento é a luta antirracista, em especial da violência policial, ou seja, da violência do Estado. Então são coisas tão diferentes que é quase como você comparar, sei lá, laranjas com brinquedos de madeira, né? São categorias absurdamente distantes. Mas a gente pode ir numa outra questão, que é de extremos. Seria a KKK, então, o extremo da direita, que fala de racismo, e seria o Black Lives Matter a extrema esquerda, que fala de racismo também. Nesse aspecto, está correto. Black Lives Matter é um movimento de extrema esquerda, enquanto o movimento da KKK a organização é de extrema direita. E aí você fala, pô, você não tá caindo em contradição então? Porque aí pode-se dizer que um é tão ruim quanto o outro. Aí a gente tem que começar a pensar uma coisa bem interessante. Veja, essa ideia de que extremos são ruins é uma falácia. Nem sempre extremos são ruins e a gente tem que ir para o meio termo, tá? Parece sensato acreditar que as coisas têm que rumar para o equilíbrio sempre, mas há situações em que um dos lados está coberto de razão e o outro está totalmente errado. Ou alguns casos em que um lado está 90% certo e o outro só está 10% certo, por exemplo. Você não tem que ir para o meio do caminho. Vamos supor não, a gente pode ir pela história, né? O Hitler, ele queria criar o espaço vital, uma nação de arianos, com pressupostos claramente racistas, tá? E para isso ele precisava anexar outros territórios. O resto da Europa não achava legal, achava que o Hitler não deveria conquistar nenhum território.
O que eles fizeram? No começo eles fizeram pelo meio termo. Eles deixaram Hitler anexar os Sudetos, parte da Tchecoslováquia, e deixaram também ele se unir com os austríacos. Então eles queriam um meio termo com um cara racista, com um cara imperialista, um projeto de Estado totalitário, que ele pudesse fazer o que quisesse dentro do território dele. Veja, nesse caso não era legal o meio termo. Era legal até o extremo do outro, que era tirar o Hitler do poder e acabar com aquilo ali, entendeu? Então nem sempre a gente tem que rumar pelo meio termo. No caso, o movimento Black Lives Matter, ele é de extrema esquerda, porque ele está no outro espectro político aqui da esquerda, ele não se organiza como um partido político, por isso que ele é extremista, porque ele tem uma organização totalmente diferente do sistema. O sistema formal, que é o centro, é partidos políticos, disputa de eleições e votações, né? Então as mudanças são feitas de maneira institucional. A extrema esquerda não, a extrema quer a mudança da sociedade de uma maneira horizontalizada. Isso é a radicalidade. Você não se filia a partido político, você não faz projeto de lei, você provoca a mudança de uma maneira mais direta. E uma mudança radical que eles querem. Eles querem uma mudança que deixe, que mude completamente a forma da polícia funcionar, sem disputar eleições. Por isso que pode ser um pouco, parece radical, e é radical, né? Mas, considerando que estão mexendo com vidas humanas, vidas negras, parece que é isso que eles consideram que é o mais interessante, entendeu? E nesse caso, eu tô totalmente com esse lado, mesmo que seja de extrema esquerda, eu estou com esse lado. E é por isso que você vai ver o cometimento de alguns excessos que eu acho que sim, tem que ser combatidos, mas sem ter que rumar pro centro, para aquela coisa paz e amor, porque se rumar pro centro, é dizer que o Black Lives Matter tem que virar um partido político, e tem que disputar a eleição e tem que ficar esperando de 2 em 2 anos para fazer as coisas. Esse é o centro. O centro é demorado, o centro ele é moderado, o centro é mais seguro, é claro, mas algumas coisas podem passar em branco. Então, eu não sou a favor de que o movimento deixe de existir, por exemplo, mas alguns erros têm que ser corrigidos sem sair da extrema esquerda, sem sair da posição, sem sair da estratégia deles, né? Então é isso. O movimento Black Lives Matter é da luta antirracista, ele é de extrema esquerda, e não tem nada de inerentemente errado a isso. Mas tá, vamos tentar entrar... Agora que a gente resolveu isso, já tiramos isso de lado, nós já resolvemos que o movimento Black Lives Matter ele é de extrema esquerda, que ele é da luta antirracista, que ele não é nada, não tem nada a ver com a Ku Klux Klan. Vamos tentar entender um pouco de como ele começou e do que se trata, o que isso tem a ver com o Brasil, mais importante. Isso eu deveria ter feito no começo, mas eu achei mais fácil pegar o gancho da discussão da influenciadora lá, daquela menina. O seguinte, o movimento Black Lives Matter, ele nasceu da iniciativa de 3 mulheres, tá? Depois de um acontecimento de violência policial nos anos de 2013 e 2014. Nasceu de um post no Facebook, veja só, onde ela conclamava aos seus colegas dos grupos e lá do Facebook que vidas negras importam. Então era um texto, na verdade, era uma nota que acabava com vidas negras importam. E aí a amiga dela, né, dessa mulher aí, ela colocou como hashtag no Twitter, né? Então ela transformou o texto, transformou a ideia numa hashtag. Então o que é o Black Lives Matter? É uma hashtag. Ele começou assim, é uma nota, é uma hashtag e é um sentimento contra a violência policial nos Estados Unidos. Uma coisa bem específica, tá? E ao mesmo tempo muito ampla, porque ela nasce de um evento específico, mas como é uma hashtag, qualquer um pode se apropriar dela, ela pode acabar assumindo vários significados para várias pessoas. Então é até difícil você cobrar o movimento, porque às vezes é uma pessoa só que pegou aquela hashtag e está falando em nome sem englobar todas essas ideias. Mas o coração do movimento é isso. Mulheres revoltadas com a violência policial nos Estados Unidos, tá? E aí nos últimos anos, desde 2013, veja, é um negócio antigo, foi ganhando cada vez mais força nas redes sociais a cada caso de violência policial. E veja, se tá durando até agora, é porque existem vários casos isolados. Então, desde 2013 está acontecendo vários casos de violência policial, tem pelo menos 8 aí registrados, ao longo dos anos, em que há bem documentado que as pessoas não ofereceram nenhum tipo de resistência e foram ou assassinados, foram brutalizados pela polícia e filmados e testemunhados por outras pessoas. Então, é um movimento que luta contra a violência policial e discute racismo estrutural, que acredita que mais do que meia dúzia de policiais corruptos e mal treinados, nós estamos tratando de um caso de que o Estado, o governo e a sociedade vê o negro como uma ameaça. Ele é ameaçador, ele é perigoso por natureza, né? Então tem essas discussões. Essas mulheres elas são filiadas a sindicatos,
a organizações tradicionalmente de esquerda, a movimentos feministas, e eles buscam a interseccionalidade, ou seja, discutir vários temas dentro da luta antirracista. Então eles são antirracistas, são feministas e são trabalhistas. Você tem até movimento de sindicatos. Novamente, como eu disse, extrema esquerda. É bem localizado no espectro político à esquerda, isso deve ser falado abertamente e não deve se pedir desculpas por isso. A esquerda não tem que pedir desculpa pra ninguém, então você tem essa questão aí. Você pode não gostar, mas é isso, tá? Se você quiser se afastar do movimento porque ele é de extrema esquerda, vai em frente. Eu acho isso um erro, mas é um movimento de esquerda, né? Lá nos Estados Unidos tem a discussão de que eles têm apoiado bastante o Partido Democrata. Mas veja, tem 2 partidos políticos lá nos Estados Unidos. É óbvio que vai ser polarizada a situação, é óbvio, é ridículo, sabe? E aí, é claro que algumas pessoas vão falar, você tá ajudando o Partido Democrata. Claro, o Partido Democrata ele abraça as pautas muito mais do que o Partido Republicano, que nega completamente a existência do racismo, né? Então você tem essa questão aí. Ou que acha que o racismo que são casos isolados. Essa é a posição do Partido Republicano, não como um fenômeno social. Então ele se aproxima do Partido Democrata. Assim como aqui no Brasil, o movimento Black Lives Matter, né, ele acaba ganhando corpo e ganhando eco em partidos como o PSOL, que é de extrema esquerda, que prega a transformação na sociedade e que gosta da interseccionalidade, de feminismo, de luta antirracista e de trabalhismo, né? O PT também tem um pouco, mas não tanto quanto o PSOL, por exemplo. Por isso que o movimento tem essa cara de PSOL, por assim dizer, porque a pauta é parecida. E aí fica polarizado, né? A influenciadora lá, que eu não vou mencionar o nome ainda, porque eu acho que não vale a pena, mas eu coloco a imagem, eu acho que eu já coloquei em algum momento nesse vídeo, ela não vai gostar do movimento porque parece com os partidos que ela não gosta. É bom lembrar que a tal influenciadora, ela fez várias lives, ela fez várias entrevistas, atividades, vídeos com políticos, notadamente de direita, e que são contrários às pautas, né? Então, ela politiza bastante o conteúdo dela. Então é claro que ela não vai gostar, é claro que ela vai enviesar e que ela não vai ver com bons olhos. Assim como eu, como sendo intelectual de esquerda, como sendo um professor, talvez eu esteja enviesado para aceitar esses lados. Mas eu estou tentando colocar da forma mais clara para que você tente entender meu argumento, ver as possíveis falhas e tomar a sua decisão, né? Mas repetindo então, o movimento Black Lives Matter ele tem essa tradição, ele é de esquerda, ele é da luta antirracista, ele é americano, norte-americano, é lá dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente, mas ele acabou sendo importado porque aqui no Brasil aconteceram também casos de violência policial e continuam acontecendo no cotidiano esses casos isolados. A versão brasileira original, inclusive, ela não é desse ano, não é dos anos passados, é também de 2013, 2014, de uma campanha da Anistia Internacional que se chamava Jovem Negro Vivo. A Anistia tinha uma campanha com esse nome aqui no Brasil, só que não ganhou tanta notoriedade porque não tinha influenciador falando besteira na internet. Que parte de um dado bastante específico, que diz o seguinte: no Brasil, o maior grupo que sofre os homicídios, as mortes violentas, que no Brasil são por volta entre 50 e 60 mil por ano, pessoas que têm mortes violentas, homicídios, né? São jovens negros da periferia. Esse é o grupo principal. Se você é um jovem negro, o seu desafio é chegar até os 30 anos de idade. Depois você pode começar a pensar em aposentadoria. Sim, é cruel assim, né? Então tem essa campanha. E por quê? Muitas vezes, e 1/3 das mortes violentas, 20 mil mais ou menos, ou até um pouco menos, mas é um corte significativo, é por violência policial. E se pode argumentar é porque a polícia está sob estresse, ela está em áreas de disputa, etc. Mas de qualquer forma, você pode discutir qual é a razão do fenômeno. O Brasil é um moedor de carne para jovens negros do sexo masculino. Então tem essa discussão e ela é importante no Brasil também. E tem que ser radical também. Porque se você buscar moderação e ficar esperando a cada 2 anos para discutir em eleição, do centro, do moderado, vai continuar morrendo. Então, é uma situação urgente, é uma situação complicada, é uma situação que polariza e que vai dar muito mais polêmica ainda mais pra frente, mas, enfim, eu prefiro ser radical do que ver a minha sociedade não fazer nada, né? Porque quando o mal age e o bem cruza os braços, o bem é tão culpado quanto os malvados, né? A gente tem culpa pela nossa anuência, por deixar que as coisas aconteçam. Mas, enfim, esse vídeo meio atrapalhado, em que eu atropelei um pouco as informações e talvez devesse começar pelo começo, ao invés de depois explicar a origem, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem melhor a questão do movimento Black Lives Matter e como não tem nada a ver com a KKK e como ser radical não é necessariamente uma coisa ruim, tá bom?
Como sempre, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Se você gostou, achou útil, interessante ou discorda de alguns pontos abordados aqui, não deixe de comentar, deixar o seu curtir ou descurtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima!